Hoje vamos falar sobre um dos casos mais chocantes do Brasil e que aterrorizou São Paulo nos anos 90, o maníaco do parque. Vamos entender como foi o caso e imaginar como seria sua condenação na Rússia, um país com leis bem diferentes. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo nessa análise. Em 1998, a cidade de São Paulo foi abalada por uma série de assassinatos cruéis no Parque do Estado, zona sul da cidade. O autor do crime era Francisco de Assis Pereira, conhecido como o Maníaco do Parque. Ele se passava por fotógrafo profissional para atrair mulheres com a promessa de ensaios fotográficos. Uma vez no parque, eles as estupravam e muitas vezes estrangulavam a morte. Francisco foi acusado de assassinar ao menos 11 mulheres e cometer crimes de violência sexual contra outras. Sua frieza chocou o Brasil, pois ele confessou os crimes com riqueza de detalhes. Por esses crimes, ele foi condenado a mais de 270 anos de prisão, a maior pena acumulada no Brasil na época. Porém, devido ao limite de pena no país, Francisco só pode ficar preso por até 30 anos, conforme o Código Penal brasileiro da época. Atualmente, ele segue preso, mas o tempo máximo de pena gera debates intensos sobre justiça em casos tão brutais, até hoje. Assim, vou devorar ela viva, não era nem a prática sexual, era uma coisa muito canibal, né? Agora vamos imaginar como seria a condenação de Francisco se ele tivesse cometido os mesmos crimes na Rússia. Na Rússia, crimes como assassinatos em série, estupro e tortura são tratados com extrema severidade. As penas variam de acordo com o grau de crueldade e o número de vítimas. Francisco provavelmente enfrentaria a prisão perpétua, que é a pena mais comum para assassinos em série, especialmente aqueles que cometem crimes premeditados e de extrema crueldade. Outra opção seria a pena de morte, porém essa condenação encontra-se oficialmente suspensa desde 1996 devido a um compromisso com o Conselho da Europa, mas muitos especialistas acreditam que, para casos como esse, a sociedade russa ainda veria a pena de morte como uma alternativa justa. Então, é bem provável que Francisco enfrentaria a prisão perpétua na Rússia. E, diferentemente do Brasil, ele cumpriria a pena em regime fechado, sem progressão de regime ou possibilidade de liberdade após um limite de anos. Agora vamos comparar o sistema penal brasileiro com o sistema prisional russo, que é conhecido por ser extremamente rigoroso. Na Rússia, muitos condenados cumprem suas penas em campos de trabalho, onde enfrentam condições adversas e jornadas de trabalho forçado. Ainda na Rússia, criminosos de alta periculosidade, como os assassinos em série, podem ser enviados para prisões de segurança máxima, onde passam grande parte do tempo em isolamento. Ainda na Rússia, não há limite para o tempo de cumprimento de uma sentença. Sendo assim, Francisco permaneceria preso até o fim de sua vida. Já no Brasil, Francisco pode deixar a prisão em 2028, enquanto na Rússia ele estaria condenado à prisão perpétua e sem chance de liberdade. Há um caso na Rússia que pode ser comparado com o Maníaco do Parque. É o de Alexander Pichushkin, conhecido como o Maníaco do Tabuleiro de Xadrez, um dos assassinos em série mais famosos do país. Entre 92 e 2006, Alexander terrorizou Moscou, atraindo suas vítimas para um parque local sob o pretexto de beberem juntos. Ele atacava as pessoas com golpes na cabeça. Em alguns casos, ele jogava os corpos em um bueiro próximo. Ele queria matar 64 pessoas, simbolizando as casas de um tabuleiro de xadrez. Confessou 61 assassinatos, mas foi formalmente condenado por 41 homicídios e 3 tentativas de assassinato. Pichushkin alegou que matar o fazia se sentir bem, como Deus controlando a vida e a morte. Em 2007, ele foi condenado à prisão perpétua, com os primeiros 15 anos a serem cumpridos em isolamento total, como manda a legislação russa para crimes extremamente graves. Ele permanece em uma colônia penal de segurança máxima sem previsão de liberação. Assim como Francisco, Pichushkin atacava suas vítimas vulneráveis e usava métodos premeditados para atrair e matar.
Enquanto Francisco foi condenado a 30 anos de prisão no Brasil, devido ao limite legal na época, Pichulski está cumprindo pena perpétua na Rússia, algo inexistente no sistema penal brasileiro. E aí, pessoal, o que vocês acham? A pena do maníaco do parque no Brasil foi justa? Será que as leis russas são um exemplo de maior rigor ou isso seria excessivo? Deixe sua opinião nos comentários. Curta, compartilhe e me diga qual outro caso vocês gostariam de ver por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima!